Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o artigo 12 do Código Penal, que trata sobre a legislação especial. Vamos à leitura aqui então da redação do artigo. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se essa não dispuser de modo diverso. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui do conceito desse artigo 12 é o que é essa tal de lei especial. A lei especial é bem facinho. São aqueles crimes ou aquelas regras de direito penal que não estão dentro do Código Penal. Ou seja, lei de drogas, Código de Trânsito Brasileiro, Código Penal Militar, lei de contravenções penais e assim por diante. Todas essas normas que não estão dentro do Código Penal são as leis especiais, que tratam também sobre crimes, sobre regras e tudo mais. A segunda coisa que eu tenho que entender é o que são as tais das regras gerais deste código. Eu tenho uma aulinha que eu já fiz sobre a diferença entre parte geral do código e parte especial. Eu vou deixar o link no final para quem quiser ter uma noção maior sobre isso. Mas as regras gerais, elas vão vir previstas aqui no Código Penal na parte geral, ou seja, até o artigo 120. É aqui que vão estar as regras gerais do código, que se aplicam a todo tipo de crime. Só que também há, em uma outra parte do código, que é a parte especial, algumas regras que também são gerais. Vamos a um exemplo, que fica bem fácil de entender. Na parte especial do código, no artigo 327, está, por exemplo, o conceito de funcionário público. Então, esse conceito aqui de funcionário público também é uma regra geral, apesar de estar na parte especial do nosso código. Então é bem fácil. As regras gerais são aquelas que podem ser aplicadas para qualquer crime. E o artigo diz o seguinte, que essas regras gerais do Código Penal, ele vai ser aplicado aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo diverso. Ou seja, o que está sendo contemplado aqui é o princípio da convivência das esferas autônomas. Esse nome pode parecer um pouquinho complicado, princípio da convivência das esferas autônomas, mas é bem fácil de entender. Nós temos duas esferas autônomas, ou seja, a Lei de Contravenção Penal, por exemplo, e o Código Penal. Mas eles vão conviver, ou seja, as regras gerais do nosso Código Penal vão ser aplicadas a essas outras legislações. Por exemplo, que eu posso dar aqui para vocês, na Lei de Contravenções Penais, no artigo 1º, já fala o seguinte: aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não dispõe de modo diverso. Ela meio que repete esse artigo 12 aqui do Código Penal. Ela fala que vai ser aplicada a regra geral do Código Penal nos crimes de contravenções penais. Então fica bem fácil de entender. O que quer dizer esse artigo 12 aqui do Código Penal? É o princípio da convivência das esferas autônomas. Agora a gente chega numa outra questãozinha aqui. Essa parte final do artigo, ó. Se esta não dispuser de modo diverso. O que isso aqui está querendo dizer para a gente? Isso aqui ele traz um princípio. É o princípio bem conhecido de direito penal, que é o chamado princípio da especialidade. Então, essa parte final, se essa não dispuser de modo diverso, ele consagra o princípio da especialidade. Ou seja, se eu tenho uma norma mais específica, ela vai ser aplicada. Bom, vamos a um exemplo para poder entender melhor. O artigo 14 do Código Penal, no seu inciso 2º, ele revela o crime tentado. Ele diz o seguinte, que o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É o crime tentado. E no parágrafo único ele fala que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Muito bem. Então, a parte geral traz uma norma geral, que é o crime tentado, prevendo aqui uma punição um pouco menor para quem comete um crime tentado em vez de um crime consumado, que chegou até o final. Porém, pessoal, voltando aqui na Lei de Contravenção Penal, nós podemos observar o seguinte. No artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, é previsto o seguinte: não é punível a tentativa da contravenção penal. Ou seja, pelo princípio da especialidade, a Lei de Contravenções Penais, ela prevê que não é punível a tentativa, no caso de contravenção. Então, eu vou deixar de lado essa regra aqui do Código Penal, porque eu tenho uma regra mais específica dentro de uma lei especial, dizendo que não há tentativa nos crimes de contravenção.
Então, isso aqui também sempre cai em concurso, já é bom vocês guardarem que não é punível a tentativa no caso de contravenção. Mesmo que o crime ou a contravenção penal admita a tentativa, ela não vai ser punida, porque o artigo 4º prevê expressamente que não se pune a tentativa. Então, esse aqui é o princípio da especialidade. E é isso que trata o nosso artigo 12 do Código Penal. É bem simples, bem fácil de entender. E é isso aí. Como eu prometi ali no meio do artigo, eu vou deixar aqui para vocês aquele videozinho da diferença entre o que é parte geral e parte especial do nosso Código Penal e mais outras 2 aulinhas aqui para vocês poderem acompanhar se quiser ter outras informações sobre os crimes aí e a parte geral do nosso Código Penal. Vou deixar aqui em cima também 2 links. O primeiro aqui é para vocês que querem assistir mais aulas de penal geral e o segundo é para quem quer se inscrever aqui no nosso canal e aproveitar todas essas aulinhas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.